Boa tarde. Neste momento vou fazer um estudo sobre o objetivo da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Tudo nesse mundo tem um objetivo, seja para o bem, seja para o mal. E as testemunhas de Jeová, percebendo que elas, usando as várias versões disponíveis, não podiam manter por muito tempo as suas peculiares doutrinas. Então fez-se necessário, porque a mentira tem pernas curtas, que elas produzissem de sua própria lavra uma tradução que fosse condizente com os seus ensinos, que são peculiares a eles próprios, ou seja, são ensinos que não estão de acordo com as Escrituras Sagradas, mas são ensinamentos que o corpo governante passa para os seus discípulos, para que eles possam, através das suas revistas Despertar e Sentinela, evangelizar, entre aspas, as pessoas. Então vou ler um pouco também. O objetivo do projeto da TNM se justifica, segundo a Sociedade Torre de Vigia, porque não havia uma versão da Bíblia que fosse satisfatória, pois nenhuma delas está em plena harmonia com a verdade de Jeová. Isso eles dizem. Mas na realidade é que se eles usassem somente as versões que existem, sem ter uma versão própria, eles não teriam como manter por muito tempo o seu castelo de areia. As testemunhas de Jeová reconhecem a sua dívida para com todas as muitas versões da Bíblia que elas têm usado no estudo da verdade da palavra de Deus. Entretanto, todas essas traduções, mesmo as mais recentes, têm suas falhas. Existem incoerências ou trechos insatisfatórios que estão contaminados por tradições sectárias ou filosofias mundanas, e portanto não estão em plena harmonia com as verdades sagradas que Jeová registrou em sua palavra, dizem eles. Mas isso é apenas uma desculpa. Na realidade, eles nunca manteram as suas doutrinas simplesmente usando as Escrituras Sagradas. Se eles não tivessem os seus livros, jamais poderiam passar para frente a sua mercadoria. Por essa razão, as testemunhas de Jeová desejavam uma tradução literal, entre aspas, que apresentasse fielmente o que consta nos escritos originais. Isso eles dizem. Declara ainda que a tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs, lançada em inglês em 1950, preencheu essa necessidade, dizem eles. Mas nós percebemos que essa tradução dos Testemunhas de Jeová, ela agrada somente eles. Mas um cristão verdadeiro, quando pega uma dessas traduções, se ele ficar só nessas traduções das Testemunhas de Jeová, logo ele estará em maus lençóis. Principalmente quando ele, crendo que o Espírito Santo é uma pessoa divina, encontrar as vezes em que se diz Espírito Santo grafado em minúsculas, fazendo parecer que o Espírito Santo é uma coisa, uma força ativa, como eles chamam. A organização ensina que a TNM é uma tradução precisa, bastante literal, dos idiomas originais, que expressa clara e acuradamente a poderosa mensagem das inspiradas escrituras originais. Isso dizem eles. Acrescenta ainda, mediante a tradução literal pode-se transmitir de forma precisa o sabor, o colorido e o ritmo dos escritos originais. Achei interessante um estudo do pastor Augustus Nicodemos, quando ele diz que uma tradução literal não é precisamente uma tradução fiel. A tradução fiel, ela traz o pensamento do escritor bíblico à mente dos ouvintes, faz com que os ouvintes entendam o que realmente o escritor bíblico queria passar para os seus ouvintes originais. Não é porque uma palavra é traduzida ipsis literis que é fiel, mas pode, ao contrário, ficar desconexa, ficar difícil de ser entendida.
Acrescenta ainda: mediante a tradução literal pode-se transmitir de forma precisa o sabor, o colorido, etc. Já li. Chamam sua tradução de texto claro e exato, e uma tradução fiel da palavra de Deus. Como eu disse, isso dizem eles. Mas quando nós examinamos a tradução dos TJs, vemos que é uma tradução feita sob medida, para poder se ajustar às suas doutrinas peculiares e esdrúxulas. Essas declarações não resistem à exegese bíblica. Seus dirigentes praticam justamente aquilo que criticam. Os fatos mostram que a tradução do Novo Mundo foi preparada para dar sustentação às crenças e práticas das testemunhas de Jeová. Sua tradução do Novo Mundo da Bíblia não é de modo nenhum uma versão objetiva do texto sagrado para o inglês moderno. É antes uma tradução tendenciosa, da qual muitos dos peculiares ensinos da Sociedade Torre de Vigia são infiltrados às escondidas para dentro do texto da própria Bíblia. O projeto para a tradução da TNM, segundo apologistas, pesquisadores e críticos, foi idealizado para adaptar tal versão aos seus ensinos. É o que afirmam Walter Martin e Norman Clem, James Penton e David Reed. Edmund Gross apresenta uma lista deles como Ray C. Steedman, por Henry J. Heidt, F. E. Meyer, Lewis W. Spitz, F. F. Bruce e Bruce M. Metzger. Todos esses eruditos não acham que a tradução do Novo Mundo é uma tradução boa. Eu não sou um erudito bíblico, mas a prima facie eu rejeitei a tradução do Novo Mundo. Quando um irmão da Igreja Assembleia de Deus, um irmão meu na fé, me presenteou com uma tradução do Novo Mundo das Escrituras gregas, não fui muito longe com aquela tradução. Comecei a lê-la e já percebi que ela não servia para a minha fé, pois estava contaminada com os ensinamentos russelitas. 2. Análise do texto da tradução do Novo Mundo. É uma análise criteriosa das passagens que tratam dos pontos doutrinários divergentes entre as testemunhas de Jeová e os demais credos do cristianismo, mostrando como suas crenças e práticas foram se alojar no texto de sua versão oficial. Todas as referências bíblicas comentadas são apresentadas inicialmente com o texto na língua original, em seguida a versão em português da tradução brasileira, depois a TNM. São transcritos os termos hebraicos e gregos mal traduzidos, parafraseados e os acompanhados de interpolações no texto da TNM. Então vamos observar uns textos bíblicos que são modificados pela TNM. Vamos ler João capítulo 14, versículo 20. No grego é en ekeini te remera rimeis gnosketi, hoti ego en to patrimur, kai rimeis en emoi kago en rimin. A tradução brasileira é: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João capítulo 14, versículo 20, na tradução brasileira. Agora vamos ver a tradução do Novo Mundo. Naquele dia sabereis que estou em união com o meu Pai, e vós estáis em união comigo, e eu estou em união convosco. Já modificou. Jesus só pode estar em alguém porque ele é Deus. E como a Sociedade Torre de Vigia nega essa doutrina, que Jesus é Deus, assim parafraseia a preposição grega em, traduzindo por em união. Essa preposição aparece 3 vezes na passagem acima. En to patrimu, em meu Pai, ou no meu Pai. Depois, rimeis em emoi, vós em mim. Em seguida, kago en rimin, e eu em vós. A tradução do Novo Mundo mudou o sentido da mensagem, fazendo